E hoje nós estamos em contato orgulhosamente com o nosso convidado, ele que é engenheiro, jornalista, esteve em várias emissoras, entre elas a TV ESPN, também TV Record, Rádio Jovem Pan, né, sempre cobrindo futebol italiano, né, internacional, também Fórmula 1. Mestre Cláudio Karsug, seu Cláudio, é uma honra tê-lo aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Tudo bem, é um prazer meu, eu que agradeço o interesse de vocês. Seu Cláudio, que eu sinceramente estou muito emocionado, eu acompanhei desde a minha infância, né, o senhor, principalmente na Rádio Jovem Pan e na ESPN, é muito legal tê-lo aqui. Seu Cláudio, primeiramente, né, um dos assuntos que a gente gostaria de abordar, a Fórmula 1, né, Fórmula 1 que teve várias mudanças, né, como que o senhor vê a Fórmula 1 de hoje em dia comparado com antigamente? Bom, antes de mais nada, não me chame de senhor, somos colegas, portanto você é obrigatório. Bom, as mudanças da Fórmula 1 foram muitas, algumas positivas, outras nem tanto. Entre as nem tanto, eu coloco em destaque o sentido de você utilizar a asa traseira para facilitar as ultrapassagens. Esse é o meio absolutamente esdrúxulo, forçado. Seria possível termos o mesmo objetivo simplesmente reduzindo pela metade a largura dos pneus. Com pneus mais estreitos, os pilotos de maior gabarito acabariam forçosamente se impondo, freando aqueles 2, 3, 5 metros depois dos demais e possibilitando ultrapassagens. Do lado positivo, obviamente, o desenvolvimento dos motores. Hoje nem se poderia falar de motor em si, mas de unidade de potência, já que ele é um conjunto de propulsores e que tornam a corrida muito interessante. Mas, repito, eu tiraria de imediato essa questão de você poder utilizar aerofólio traseiro para ultrapassagens, que o coitado que está à frente se encontra na situação do soldado ao muro e o pelotão de execução à sua frente. Como, senhor, você vê a questão da Fórmula 1 sem brasileiros, né? A Fórmula 1 que sempre teve tantos brasileiros, pilotos notáveis, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna, e hoje não é sem nenhum brasileiro atualmente. Eu vejo como uma coisa absolutamente normal. O que não era normal era o Brasil ter tantos campeões, praticamente um em seguida ao outro. Você falou de vários, eu lembraria ainda o falecido Pache, que também era um excelente piloto, além de outros tantos, o Christian Heinz, por exemplo, um especialista em subida de montanha. Enfim, não é normal um só país ter quase que ao mesmo tempo tantos campeões. Veja, por exemplo, a Itália, que teve seu último campeão mundial em 52 com Ascari. E veja a Espanha, que tem um representante válido, mas que ficou tanto tempo sem ninguém. A própria Alemanha, depois daquela geração dos anos 30, teve muita dificuldade até encontrar Schumacher. Então, eu acho que o anormal foi o Brasil ter tantos campeões praticamente ao mesmo tempo. Inclusive, né, a família Schumacher teve Michael Schumacher, né, que ganhou tantos títulos, o Ralf Schumacher e agora tem o Mick Schumacher, né, que é o filho do Schumacher. Claro que, pelo menos por enquanto, ainda pode ter um progresso maior do filho, mas o Schumacher realmente se posiciona num nível bem superior aos seus familiares que também correm. Realmente, igual o Schumacher, vai demorar muito para ter outro. Neste último domingo, né, no dia 1º, infelizmente, né, veio aí há 28 anos que nós perdemos a Ayrton Senna da Silva, né, no Grande Prêmio de Imola. Eu queria que você fizesse uma análise desses 28 anos para cá, após a Ayrton Senna. Você acha que se o Ayrton Senna tivesse ficado vivo, ele teria conquistado mais títulos? Certamente. Não sei quantos, mas certamente ele teria incrementado sua lista de títulos mundiais. Quanto a isso, não tenho a menor dúvida. Mas, infelizmente, o destino quis de outra forma e não podemos fazer nada. Realmente, a Ayrton Senna da Silva
ficou eternizado. Foi, né, um grande piloto, um grande ser humano. Cláudio, além da Fórmula 1, né, você também se notabilizou comentando durante muito tempo futebol internacional e nacional também. Como que você vê o futebol hoje em dia perto do que foi antes? Bom, houve uma modificação, digamos, uma maior comercialização. Hoje é extremamente importante a venda dos direitos de televisão de qualquer jogo. Isso faz com que tenhamos todo uma parte, digamos, comercial ao lado do esporte em si. Mas, pelo resto, a grande diferença é que os jogadores de futebol antes ganhavam pouco, se formos mais décadas atrás, ganhavam muito pouco, e hoje, quando realmente conseguem se sobressair, ganham muito, não apenas pelo fato de jogar futebol, mas por tudo aquilo que traz como homem-imagem para as mais diferentes firmas de roupas, de bebidas, enfim, de todo o universo que gira ao redor de um jogador de futebol. Mas não podemos esquecer que de 1000 garotos que parecem prometer, um consegue realmente se destacar e a absoluta maioria fica no nível médio, de médio para baixo, e fica com a dificuldade de encontrar depois, dentro da sociedade, uma forma de ganhar dinheiro se ele não tiver sido preparado, se não tiver estudado exatamente para isso. Hoje em dia, aqui no Brasil, nós estamos tendo vários técnicos que estão vindo de fora, né? Tem, por exemplo, de outros países, o Fortaleza com o Vojvoda, o Corinthians com o Vitor Pereira, o Palmeiras com o Abel, né? Que tem feito muito sucesso. Qual a sua avaliação sobre os treinadores, alguns até o pessoal tem contestado um pouco, que têm vindo para o Brasil em relação aos técnicos daqui, os técnicos nacionais? Eu acho que eles vêm para somar. É claro que no momento em que alguém começa a ter sucesso, abre caminho. É o caso, claro, do Jorge Jesus, lá no Flamengo, que abriu caminho para uma série de excelentes técnicos portugueses, que tem, em relação a técnicos de outros países, a vantagem da língua. Então, pelo menos na fase inicial, mais fácil o seu trabalho. Mas eu vejo com muita simpatia. Isso não quer dizer que se tire lugar do técnico brasileiro, desde que ele seja capaz e se consegue realmente ter seu lugar. Veja, por exemplo, Vanderlei Luxemburgo, na minha opinião, é um excelente técnico, apenas para dar um nome, mas existem tantos outros. Às vezes é uma questão de oportunidade, porque quando um time não vai bem, você não pode mandar embora o elenco. Você dirigente, forçosamente manda embora o técnico. Esse ano é um ano de Copa do Mundo, né? Nós teremos aí a Copa do Mundo do Catar, numa época diferente, inclusive, novembro e dezembro, né? Por causa do calor intenso. O Brasil faz 20 anos que ganhou a última Copa do Mundo, né? Copa do Mundo da Coreia e do Japão, e 28 anos que ganhou a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Na sua opinião, como que o Brasil se encontra hoje em dia? Você acha que colocaria o Brasil como um dos favoritos para ganhar essa Copa do Mundo? Olha, eu acho que o Brasil terá uma campanha altamente positiva nessa Copa do Mundo. Se vai ganhar, não sei, não sou adivinho, mas realmente é um dos favoritos para ganhar. E tenho absoluta certeza, repito, que terá uma boa campanha. O futebol feminino no Brasil, ele tem crescido em relação ao que era antigamente. Qual a sua opinião sobre o futebol feminino, apesar de termos algumas correntes, né, que são contrárias a isso? Eu sou favorável. Acho que é um esporte tão interessante quanto
quanto ao futebol masculino, claro, com suas características. E não se pode esquecer que o futebol feminino brasileiro teve uma precursora extremamente importante, a Marta, que esteve lá na Suécia por muitos anos e conseguiu, de certa forma, abrir caminho como uma precursora para o futebol feminino de hoje em dia. Resta que esse futebol feminino tenha o necessário aporte de publicidade, de promoção, para que ganhe ainda mais espaço. Mas eu vejo com muita simpatia. Seu trabalho esteve em grandes emissoras de TV, rádio, agora também nos portais aí, de internet. Fala um pouco dessa transformação da mídia, né? Na ESPN, Rádio Jovem Pan, Record e tantas outras emissoras. A transformação que ocorreu foi devida também aos meios de comunicação eletrônicos que progrediram bastante. Eu me recordo, por exemplo, quando ocorreu a Copa do Mundo no México, que haviam apenas e tão somente 3 circuitos para o Brasil. Então, tiveram que se formar grupos. No caso, tinha um grupo que era a Rádio Nacional, com Pedro Luiz, Rádio Bandeirantes, com Fiore Gigliotti, e a Jovem Pan, com Joseval Peixoto. Então, isso trazia uma série de coisas curiosas. Se você me permite me alongar um pouquinho, eu vou contar um caso que eu acho que foi emblemático e muito divertido. Nós estivemos um mês em Guanajuato, cobrindo a seleção brasileira, a preparação, e depois fomos para a cidade do México para fazer já a abertura do campeonato. Eu era o chofer oficial do carro que a rádio tinha. Eu me lembro, o começo do campeonato era no domingo. No sábado, o Pedro Luiz me chama, fala: Cláudio, vem comigo, vamos ao estádio. Pô, Pedro, mas vamos ao estádio fazer o quê? O jogo é amanhã, fica firme, você vai ver e vai ver como se faz e como funciona. Ah, tá bom, então vamos lá. Chegamos no estádio, não tinha praticamente ninguém. Aí ele perguntou logo: e quem é o encarregado do estacionamento? Aí veio um senhor lá: sou eu. Tá. Nós somos a mais importante cadeia de rádio do Brasil, Rádio Nacional, Rádio Bandeirantes, Rádio Pan. Praticamente nós somos a emissora oficial do Brasil. Amanhã estaremos aqui. Eu queria saber onde é que estaciona o carro. Ele falou: aqui, tá. Ah, tá bom, então muito obrigado, toma aqui. E deu $10 na mão do rapaz. Bom, aí, quem é o encarregado da cabine? Aí veio um engenheiro, disse: sou eu, tal. Aí, mesma história. Rádio Nacional é a rádio oficial do Brasil, para pim, papum, papum. Eu queria ver qual é a cabine que teremos para amanhã, tal. Aí, o cara mostrou lá, ótimo. Então, eu espero ter uma cabine realmente boa, bem colocada, tá? $200 na mão do responsável. Aí, quem é o responsável, engenheiro responsável do circuito? Aí apareceu engenheiro, tá? Mesma conversa. Rádio Nacional, a rádio oficial do Brasil, parabéns, babum, papapá, amanhã, tal, tá aqui $500 na mão. Resultado de toda a história. O dia seguinte, nós chegamos, claro, tinha um lugar reservado para estacionar o nosso carro. A nossa cabine era a melhor de todas. E o som era tão bom que o engenheiro, em determinado momento, veio falar conosco e disse: olha, tem um pequeno ruído no retorno de vocês. Eu falei: bom, não tem problema nenhum, o retorno é importante. Não, eu vou trocar, eu vou dar esse circuito para Tupi e vocês vão ter um circuito de retorno perfeito. Então, essas são formas que se usavam antigamente, não sei hoje como poderia funcionar, mas naquele tempo funcionava. O saudoso Pedro Luiz, mestre Pedro Luiz, esteve aí por tantas emissoras também de rádio. Naquela época, era uma época difícil, né, de transmitir jogos. E hoje a transmissão tubo, qual a sua avaliação em relação à transmissão tubo de hoje? Eu acho que para o profissional é um retrocesso, porque nada como o calor da torcida, de você estar presente no estádio, mas é uma forma que as emissoras encontraram, uma forma inteligente, por sinal, de economia, de você poder ter apenas a imagem, quando muito você manda um repórter para ter alguém
no local e funciona. Para o profissional é um pouco restritivo, digamos, mas é o tempo de hoje que te leva a isso, não há o que discutir. É meio frustrante, né? Antigamente a pessoa ia em loco, né, cobrir o evento e hoje, né, faz do estúdio. Repito, é uma consequência de você querer naturalmente diminuir os gastos e diminuir de uma forma sensível e você tem uma imagem e comenta a partir da imagem. Mas é claro que estando no local, você tem uma visão muito mais ampla e pode transmitir essa visão para o teu ouvinte, o teu telespectador. Na imagem, por exemplo, você vê um jogador correndo com a bola pela ponta direita e você vê aquilo. Se você está lá, você pode ver naquele momento onde está o ponta esquerda, se ele cria uma jogada, pode receber o passe ou não pode. Na imagem, frequentemente você é restrito a isso. Quais foram os principais jogadores que o senhor colocaria de antigamente e de hoje que o senhor viu jogar? Bom, Pelé, hors concurso. Eu gostava muito, achava que tinha uma rapidez de raciocínio, às vezes superior ao do próprio Pelé. E Pelé uma vez me falou, eu não sei como é que às vezes ele faz isso, Coutinho, centroavante do Santos, aquele Santos de Mengal, Josito e companhia, um super time. Realmente Coutinho era um grande jogador. Depois, falando de jogadores de outros países, o trio de ataque da Hungria, Cox, Degut e Puskás, com destaque todo especial para Puskás, eram também jogadores de grande nível. O Di Stéfano, da Argentina, e que se notabilizou no Real Madrid. Enfim, se formos falar de grandes jogadores do passado, não vamos terminar essa entrevista tão cedo. E do presente? Bom, do presente, você tem jogadores interessantes. Tem, por exemplo, o Neymar, você tem o Messi, você tem, num plano um pouco mais baixo, o Di Maria. Não iria muito mais além disso. Você vê que você tem jogadores como o Sérgio Ramos, que ainda consegue prolongar sua vida útil como futebolista, exatamente porque falta alguém para pôr em seu lugar. Realmente um grande jogador, né, o Sérgio Ramos, assim como o Zé Roberto conseguiu, né, prolongar aqui no Brasil. Sim, o Zé Roberto conseguiu a proeza de jogar até depois dos 40 anos e jogar bem. Então isso também deve ser levado em consideração. E uma coisa que precisa ser vista também é que pela acúmulo de competições, hoje o jogador é muito mais exigido. E isso faz com que, forçosamente, sua carreira em nível de topo seja um pouco mais curta. Nos autódromos aqui do Brasil, o pessoal fala muito de Interlagos, já teve corridas também lá no Rio de Janeiro. Particularmente, qual autódromo te agrada mais em relação ao Fórmula 1? Bom, para mim, Interlagos sem discussão. É um autódromo excelente, um autódromo que oferece vários tipos de curvas, que permite que o piloto de qualidade possa fazer a diferença. E, além do mais, é excelente para o público, porque tem, no mínimo, você estando na arquibancada, você tem, no mínimo, 90% de visão de todo o circuito. E essas outras categorias do automobilismo, né? Hoje nós temos a Stock Car, que tem vários pilotos que foram da Fórmula 1, né? Tem a antiga Fórmula Indy também, né? A Fórmula Truck, que já é um modelo um pouco diferente, né? Que é de caminhões. Como que você avalia essas categorias diferentes do automobilismo? Olha, todas são válidas, cada qual com suas características. A Stock Car, por exemplo, tem décadas e décadas de história, e tem excelentes pilotos. A Truck é uma coisa um pouco diferente, que na verdade o caminhão não foi feito para correr, mas enfim, isso mostra a versatilidade que se tem dentro do automobilismo para fazer com que vários objetos possam ser usados. Não se pode esquecer que o kart, por exemplo, começou com aquelas máquinas de cortar grama. Aliás, alguns pilotos, né, vieram do kart para outras categorias, né? Realmente, essa questão da Fórmula Truck é diferente, né? Ver um caminhão correndo. O kart é a porta de entrada para as outras categorias, é uma fórmula de aprendizado muito importante. Bom,
Então, mestre Cláudio Karsug, em nome da Rádio Teletema, das outras rádios transmissoras, programa Espaço da Inclusão, eu gostaria de dizer que com os meus 9 anos de carreira e tanto tempo te acompanhando, foi uma honra para mim ter conversado contigo. Gostaria que você deixasse seu site e uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bom, meu site é karsug.wall.com.br e a mensagem final é um agradecimento, antes de mais nada, a vocês e àqueles que veem o automobilismo como, e me refiro sobretudo aos mais jovens, como a possibilidade futura de uma profissão, que comecem realmente pelo kart. Não queiram pular etapas, porque isso seria delicado e até mesmo perigoso. Mestre Cláudio Karsug conversou com os ouvintes da Rádio Teletema, programa Espaço da Inclusão.